Bom dia, igreja abençoada, paz seja convosco, Deus abençoe o nosso dia, amém? Mais uma manhã com Deus, mais uma manhã de palavra com Deus. Está no livro de Gênesis, capítulo 22, a palavra do Senhor nos fala. Depois dessas coisas, provou Deus a Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e este lhe respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Toma o teu filho, o teu único filho Isaques, a quem ama, e vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Versículo 5 fala: Disse Abraão a seu servo: Ficai-vos aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos a vós. Versículo 7. Então disse Isaque a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiram juntos. Amém? Então aqui nós vemos uma palavra de fé, uma palavra assim de vitória, uma palavra de obediência, uma palavra assim de prova, né? Onde passamos pela prova. Quando a gente olha essa palavra, nós vemos assim a prova na vida de Abraão, uma prova difícil que ele passou, né? Acho que a maior prova da vida dele, a maior prova da vida de Abraão, ele foi nesse momento, quando Deus pede o seu filho, seu único filho, que era o filho do riso, o filho da promessa, era o filho de uma promessa, né? Deus havia prometido para ele, então nesse momento ele se viu assim numa situação muito difícil, sendo provado, a sua fé, o seu caráter sendo provado, sendo forjado, né? Ali ele provou que ele ama a Deus pelo que Deus é, não pelas promessas do Senhor, não é? Será que amamos mais as promessas do Senhor na nossa vida do que o nosso próprio Deus? Então ali ele mostra que ele ama Deus acima de todas as coisas. Então ele passou por um momento de prova, um momento de fogo. E nós sabemos que Deus não queria matar Isaac, porque Deus não quer matar o Isaac, Deus não quer matar as promessas dele que ele tem para a sua vida, mas ele quer ver o nosso coração. Ele quer que a gente sacrifique algo no nosso coração para servir a Ele, né? O que nós podemos sacrificar para poder servir ao Senhor? Porque às vezes a gente fala que serve, que ama, mas muitas vezes não renunciamos muitas coisas na nossa vida para poder servir ao nosso Deus. Nós temos que renunciar. E essa renúncia, ela é no coração, é as nossas vontades, aos nossos desejos, né? É da vontade do Senhor? É isso que o Senhor quer? O que eu tenho que fazer para alegrar o coração do Senhor? Muitas vezes a gente não faz, que a gente tenta fazer a nossa vontade, fazer do nosso jeito, né? E o Senhor pede esse sacrifício para nós, como ele pediu para Abraão. Então ele entregou ali o melhor dele, ele obedeceu a Deus, né? E é uma luta muitas vezes a gente obedecer ao Senhor, porque nós temos que abrir mão de alguma coisa muitas vezes na nossa vida, abrir mão de algo na nossa vida para obedecer, para fazer a vontade de Deus, que foi assim com Abraão. A hora que ele estava passando por isso, ele teve que abrir mão de algo que era Isaac, né? Só que ele sabia que ele ia voltar, né? Porque no versículo 5 ele fala: Disse Abraão ao seu servo: Ficai-vos aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos a vós. E depois, então ele sabia que ele ia, mas ele ia voltar, que Deus proverá para ele. Deus ia prover tudo o que precisava. Ele confiou totalmente no Senhor numa situação dessa, uma situação tão difícil que ele estava vivendo. Ele colocou nas mãos de Deus, ele confiou, ele entregou totalmente, né? E o menino pergunta, né? Tá aqui meu pai, né? Eis-me aqui meu filho. Ele perguntou: eis o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro? Aí mais uma vez ele falou: Deus proverá para si o cordeiro. Né? Então, mais uma vez, ele confiando no Senhor de que Deus proverá para ele o cordeiro, Deus proverá aquilo que ele precisa. Então, Abraão, né, ele nessa situação que ele estava vivendo, o que ele aprendeu com o Senhor? Ele aprendeu com o Senhor que o Senhor sempre proverá. No versículo 14 fala assim: Assim chamou Abraão aquele lugar, o Senhor proverá. Diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Né? Porque no momento em que ele foi para sacrificar o filho, o anjo apareceu e falou: Não, não faça isso, porque sei que agora temes ao Senhor. Né? Então, o temor ao Senhor, né, leva nós a sacrificar algumas coisas na nossa vida. Então, que neste dia, né, que nesses momentos da nossa vida, nós estamos vivendo momentos tão difíceis de pandemia, de tanta situação. Talvez você está vivendo uma situação muito difícil na sua casa, como Abraão viveu na casa dele, não é? Então que a gente possa aprender a confiar no Senhor, entregar, né, e viver essa palavra. O Senhor proverá, Ele proverá na minha vida, Ele proverá na sua vida o que você precisa, né? Então, quando entregamos a Deus o que Ele pede, nós recebemos muito mais de volta.
Amém? Então entregue com confiança, entregue sem pensar, entregue totalmente e Deus proverá tudo que você precisa na sua casa, na sua vida, na nossa vida. Amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, te glorificar por este dia tão especial, pela tua presença, pela tua graça, pela tua misericórdia. E obrigado, Senhor, obrigado porque o Senhor provê tudo o que precisamos em meio às lutas, dificuldade. Muitas vezes não entendemos, Senhor. Tem coisas que muitas vezes que a gente perde, tem coisas que a gente não entende, situações que vivemos, que achamos que não tem solução, mas o Senhor provê. O Senhor é o Deus provedor, tu és Jeová Jiré, o Deus que provê todas as coisas que necessitamos. Então venha de encontro à necessidade das famílias neste dia, a necessidade desta pessoa, Pai, que assiste esse áudio, esse vídeo, que o Senhor possa vir de encontro a esta necessidade, se manifestando como Jeová Jiré e provendo como o Senhor proveu para Abraão, Senhor. Naquele monte o Senhor proveu o que ele precisava e o Senhor cumpriu as suas promessas na vida de Abraão quando o Senhor fala para ele que deveras te abençoarei grandemente, multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. A tua descendência tomará posse da cidade dos seus inimigos. Então, Senhor, nós aprendemos que o Senhor nos dá vitória sobre todos que se levantam contra a nossa vida, contra o nosso inimigo, contra o diabo, Senhor, que é o nosso inimigo, que a nossa luta não é contra carne e sangue. Então, a vitória ela já é garantida mediante a nossa obediência, mediante a nossa entrega. Muito obrigado, Senhor. Eu consagro as nossas vidas neste dia no teu altar, a vida de todos que estão assistindo e participando. Muito obrigado. Consagro tudo no teu altar, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe e o Senhor proverá. Amém?